Olá amigos, eu sou o Matheus Bastos e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a greve dos caminhoneiros que está à porta aí do Brasil e a crise econômica. Diante de uma situação difícil, como escapar? O que fazer diante de uma situação tão difícil que se aproxima e que cada vez tem colocado mais o nosso país em escassez de recursos e em situações difíceis? Se fizer sentido para você, já curta esse conteúdo e fica com a gente até o final. Tem muita coisa interessante. Como parar? Qual que é a chave para sair dessa situação difícil? Olá, no vídeo de hoje nós vamos continuar falando aqui um pouquinho sobre a greve dos caminhoneiros e essa situação difícil que se encontra no nosso país. Como sair dessa situação difícil e o que fazer diante de um cenário tão turbulento que está passando no nosso país. Eu queria compartilhar com vocês algumas ideias, alguns insights que podem te ajudar você a evoluir como pessoa e profissionalmente, como carreira e como tudo mais. O que acontece? Diante de uma situação difícil que tem acontecido no nosso país, parece que isso só fortalece uma coisa na nossa cabeça: é hora de procrastinar, é hora de ficar esperando, é hora da gente ficar esperando o que o governo vai fazer, qual que vai ser a próxima saída, qual vai ser talvez o próximo auxílio que ele vai criar, qual talvez é a próxima situação que vai ser criada para ajudar a gente a sair dessa situação difícil. Quer a resposta para isso? Isso não vai acontecer. Não fique esperando pelo governo, não fique esperando por situações criadas por imprensa, não fique esperando por situações criadas por Globo, por mídia, por televisão, pelo governo. A única pessoa que pode fazer você sair dessa situação e melhorar de vida é você. É você que está assistindo esse vídeo. Tem um cara, um guru americano de marketing, Seth Godin, ele escreveu um livro chamado Tribos. E ele fala o seguinte: nós precisamos que você aí do outro lado do vídeo, você nos lidere. Você crie algo, você saia da sua zona de conforto e você pare de procrastinar. No vídeo de hoje, a mensagem que eu queria passar é você realmente pensar um pouquinho fora da caixa e parar de procrastinar. A coisa mais fácil que existe para o ser humano é procrastinar, é adiar suas decisões, é deixar para amanhã situações difíceis e ficar colocando essas desculpinhas, essas mentirinhas que a gente coloca para nós mesmos. Não vou fazer hoje porque não é hora de empreender, a situação está difícil no nosso país, ninguém está comprando, o governo está ruim, o nosso estado tá afundado e a culpa da vacina, é culpa disso, é culpa daquilo outro. Quais as desculpas? Compartilha aqui, escreve aqui embaixo. Quais são as desculpas que você coloca para esse momento atual? Parar de procrastinar exige uma simples mudança de pensamento, de mindset. O primeiro é agir, ter ação, você fazer algo. Por que é difícil você fazer algo? Quando você age, você esbarra primeiro nas dificuldades que as pessoas colocam à sua volta, mas a pessoa que mais coloca dificuldade para você agir, por incrível que pareça, é você mesmo que está assistindo esse vídeo. Nós somos as pessoas que mais colocamos limitações sobre as nossas ações. A gente fica dando desculpa e fica colocando situações. Às vezes a gente, não sei se você sabia disso, mas você coloca vícios, talvez um cigarro, talvez uma comida em excesso, você coloca vícios para você impedir a sua atitude. Pode parar, se você está comendo demais, se você está fazendo algo demais, em excesso, e depois você não vê muito sentido naquilo, pode ter certeza que isso foi para substituir a sua bendita procrastinação. Você não age, por isso você acaba usando aquilo para preencher aquela frustração por você não ter agido. O que ocorre? No vídeo de hoje, eu queria compartilhar com você um passo para você ter um final de ano melhor e de repente um 2022 de uma maneira diferente. Pare de procrastinar, pare de se ouvir, pare de ouvir o próximo e faça algo diferenciado. Parar de procrastinar talvez seja uma das coisas mais difíceis que se encontre, porque a primeira fase da procrastinação, o que acontece? Quando você começa a agir, às vezes você esbarra na chamada decepção. As coisas começam a dar errado. Só que quando as coisas começam a dar errado, às vezes é hora de continuar. Eu, quando estava começando a empreender, eu vi uma frase do Flávio Augusto que impactou muito a minha vida. É uma frase que está naqueles Geração Valor, um dos primeiros livros do Flávio Augusto, que dizia o seguinte: eu por muitas vezes estava pensando em desistir no começo do meu negócio e muitas dificuldades que eu estava enfrentando. E o Flávio Augusto falou uma coisa que me impactou demais. Ele dizia o seguinte: se você está num negócio que te faz pensar em desistir muitas vezes, fique nele que o negócio é bom. E muitas vezes, o que dizia essa mensagem? Implicitamente, dizia que nós não devemos parar, não devemos desistir no meio do caminho, devemos deixar essas vozes interiores a começar por nós e terminar o que foi proposto de ideia, porque muitas vezes nos barramos de dificuldade. A decepção é um dos primeiros pontos. Tem um escritor americano por nome de Peter Diamandis que ele fala que a decepção é o segundo D, é um D que realmente vem à nossa ação, vem à nossa mente e realmente aquilo nos frustra. A gente sabe que é difícil no começo, às vezes falta caixa, falta capital, mas se você parar para analisar e vencer essa barreira, vencer essas dificuldades preliminares que ocorrem, depois as coisas se tornam mais fáceis, depois as coisas se tornam quase automáticas, você vai se tornando um fora de série, as coisas começam a se encaixar com um pouco mais de facilidade. Tem um outro autor que eu gosto muito, por nome de Michael Gladwell, que ele fala que as pessoas fora de série, eles têm 10 mil horas a mais que os outros competidores. Ele estudou por muito tempo jogadores de basquete, grandes players americanos, e ele fala que essas pessoas
Eles não faziam a mesma carga horária dos outros, eles faziam sempre 1 hora a mais do seu dia para dedicar a si mesmo, numa evolução contínua, numa melhora contínua. E aquilo fazia diferença no resultado. Se você for olhar, por exemplo, o Kobe Bryant, ele chegava a dizer que ele levantava às 4 da manhã, porque quando um amigo dele, um competidor dele, levantava às 8, ele já tinha 4 horas de vantagem sobre o outro. Porque você parar para analisar, quase todas as pessoas fazem a mesma carga horária, todas as pessoas fazem a mesma coisa. O que diferencia um do outro? Diferencia o quanto você investe em você, o quanto você acredita em você, o quanto você vai longe nas suas atitudes. Isso faz uma grande diferença. Para você sair dessa situação difícil que se encontra no nosso país, de greve dos caminhoneiros, de repente escassez de alimentação, escassez de recursos, só depende de você, da pessoa que está assistindo esse vídeo. Nós precisamos que você nos lidere, nós precisamos que você tome a frente e seja protagonista do seu barco. É uma coisa que você vai ver bastante eu falar neste canal, porque é uma coisa que eu sinto que é primordial na vida das pessoas, elas tomarem o protagonismo dos seus barcos e de suas direções. Não deixe, não fique esperando o governo, não fique esperando de repente situações estarem favoráveis. Em maré mansa não se faz bom marinheiro, como diz um velho ditado. E é uma realidade. Pegue isso para você, pegue as coisas que foram úteis nesse vídeo e desde já, se fizer sentido para você, curta esse vídeo e compartilhe esse conteúdo e vamos fazer um final de ano melhor, um final de ano cheio de expectativa. Nós estamos numa retomada, estamos num crescimento de volta, mas você precisa acreditar. Se você não acreditar, outras pessoas não vão fazer isso por você. E não é governo que vai te colocar numa situação melhor. Acredite em mim, a resposta de pessoas que vai colocar você num outro patamar começa por você que está aí do outro lado da tela. Tá ok? Até mais, até a próxima, um grande abraço.